Fala, ICF Rio de Janeiro! Boa noite, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar retornando a casa. Vocês não sabem o quanto no final, assim, já estava com morrendo de saudade, doido para estar aqui. E quando eu entrei aqui hoje pela manhã, sabe aquele conforto no coração, tá tão feliz de estar retornando a casa. Muito grato pelo que o Senhor fez na nossa ida lá. Eu e Natália, nós estamos mais de 40 dias rodando várias igrejas, e eu estou muito grato pelo que o Senhor fez lá, mas eu também estou muito grato pelo que o Senhor fez aqui no nosso meio. Então eu queria honrar a vida de Paivinha e também de Bruno Fernandes, que ficaram à frente aqui, uma salva de palmas. Também a vida do André, do Elvinho. Cadê? Elvinho está lá atrás. Muito bom, Elvinho. A gente se lembrou de você hoje de manhã aqui. Piada interna. Quem não veio, perdeu. Eu estou cerca de 40 dias fora aqui da nossa igreja, porque eu e Natália, a gente esteve visitando algumas ICFs. A gente passou primeiro lá no Camboja, e eu quero contar para vocês um pouco, né, como que foi lá. A gente esteve participando lá e vendo tudo lá que acontece no nosso campus, lá na ICF Camboja. Esse lugar, essa cidade se chama Siem Reap, e a gente tem visto grandes coisas acontecendo no nosso meio. Eu estou falando de um país que 96,9% são budistas, e só cerca de 0,3% da população ela é cristã. Dentro desses 0,3% tem protestantes e também católicos. A gente também visitou a nossa igreja dos adolescentes, que acontece no sábado à noite. Pode botar aí. Olha a galera pulando, animada. O que eu acho muito legal é ver a cultura da ICF, né? Os meninos participando, eles animados. A animação é um valor da nossa igreja. A gente também esteve presente na igreja das crianças, que no domingo pela manhã, pode botar aí, a gente atende cerca de 700 crianças todo domingo pela manhã. Esse é o momento de pequenos grupos das crianças. E eu também visitei a igreja dos adultos, das senhorinhas, pode botar aí também. Gente, a gente fez um tour de igreja, tá? Imagina, 40 dias rodando igreja. Cadê o tour? Não, volta. É um vídeo da igreja. Aí, isso. Eles me botaram para falar quimela. Falei muito bem. Muito bom. E também a gente pôde visitar algumas casas, algumas pessoas que estiveram convidando a gente para um jantar típico cambogiano. E esse foi um momento muito marcante, muito especial, e que trouxe para a gente muita alegria e muita visão para o que o Senhor tem feito lá na igreja do Camboja, e a partir daquela igreja a gente poder aprender tantas coisas especiais aqui no nosso meio. Então, obrigado por vocês estarem... Hoje, gente, você acredita que eu fui no banheiro hoje? Eu estava ali lavando a mão, conheci até uma moça, a Laís, que ela está aqui na igreja desde quando eu saí. E já falou assim, não, eu estou participando, sou membro daqui. Eu falei, prazer, sou Bruno. Se você está aqui há mais de 40 dias, já faz parte da casa, prazer, eu me chamo Bruno. Tinha um rapaz também hoje de manhã, nem conhecia, mas já estava no PG, enturmado. Eu falei, caraca, esse negócio aqui é rápido. Gente, hoje eu quero falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. E esse tema, para mim, é um tema muito forte, marcante, porque foi um tema que marcou a minha adolescência. Imagina, eu criança, criado numa igreja presbiteriana, assim como você, que veio de lá. Vou falar, pastor Fernando, que você está aqui na primeira fileira. Depois ele me liga reclamando que estou tirando a galera de lá. Imagina, eu fui criado na igreja presbiteriana, uma igreja bem tradicional. Eu sou muito grato pelo que eu vivenciei lá. Mas quando eu estava me tornando adolescente, começou a surgir começaram a vir muitos pensamentos, dúvidas, perguntas a respeito da pessoa do Espírito Santo. E aí eu tive minhas experiências.
quando eu era adolescente, tinha um movimento chamado Casa de Davi, não sei se você participou disso, e aí eu fui em vários eventos da Casa de Davi, e aí eu fui em encontro com Deus, fui em algumas outras igrejas, e era muito engraçado que toda vez que eu chegava no lugar, eles sabiam que eu era presbiteriano, era quase que um motim, assim, em torno de mim, assim, para que eu falasse línguas. Tudo girava em torno ali do Bruno. Bruno, tem que falar em línguas, tem que falar em línguas, tem que falar em línguas. Imagina o desespero que eu passei, né? Foi tenso, foi tenso. Mas eu, nessa caminhada em poder conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo, eu pude ver o quanto é importante a gente entender, a gente vivenciar e a gente se encher do Espírito Santo. De repente você, na sua caminhada cristã, você foi colocado em situações onde, de repente, de uma maneira ou outra, vieram pressões sobre você a respeito desse tema. Às vezes não foi tratado com tanta delicadeza e cuidado que esse tema nos traz. De repente você foi colocado, e como eu, em situações onde você não sabia para onde ir, mas tinha que vivenciar aquilo a todo custo. Mas hoje você tem a possibilidade, nessa tarde, de você entender a respeito da figura do Espírito Santo. É tão bom entender que o Espírito Santo é algo que você deve viver, deve se encher, deve buscar cada vez mais, ter experiências sobrenaturais com o Senhor. E também é tão bom saber que a palavra do Senhor, ela guia os nossos corações, a teologia, ela cuida de todos esses pensamentos a respeito da Bíblia, do Senhor. E quando isso, a parte espiritual e a parte teológica, ela se junta, é quase que uma bomba no nosso coração. Canaliza todo o poder do Espírito Santo. E hoje, como igreja brasileira, a gente tem vivido algo muito esquisito. Porque de um lado se diz que o Espírito Santo é para se viver de uma maneira livre, onde você pode levantar as suas mãos, é the king, the power, the best. O restante eu não sei o que ele fala, estou até agora para entender. Mas de um outro lado, nós temos a pressão do tradicionalismo, que silencia a voz do Espírito Santo e que nos afasta de viver o sobrenatural de Deus. E nessa tarde eu quero convidar você para que você possa abrir o seu coração, para que você possa entender a importância da pessoa do Espírito Santo sobre a sua vida, a importância do Espírito Santo sobre as suas relações pessoais, com a sua família, a sua relação com o seu Deus, sua relação espiritual e a sua relação dentro dessa igreja. ICF Rio de Janeiro, se a gente não entender a importância do Espírito Santo, nós vamos estar fadados à morte. É uma igreja morta. É uma igreja criada e construída só para atender as minhas e as suas necessidades e expectativas. Mas nós desejamos uma igreja viva. Uma igreja que se rende ao poder do Espírito Santo e que sai daqui de uma maneira especial, em olhar para o perdido, em entender os dons, entender o chamado de Deus para a minha vida e com toda certeza para a sua vida também. Se por um acaso você entrou aqui nesse lugar sem saber uma direção, existe uma direção, a direção é Cristo, e nessa direção você pode se encher cada vez mais do Espírito Santo. Ao estudar as Escrituras, nós entendemos que o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo é a figura de Deus, é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. E Ele é completamente essencial para vivermos uma vida reta com o nosso Deus, para viver uma vida como filhos do nosso Deus. Deus, Ele deseja que você e eu, nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida sobrenatural. A partir do momento que você encontra Deus,
A partir do momento que você se lança aos pés de Jesus Cristo e declara que Ele é seu único e suficiente Salvador, você não é mais convidado a viver uma vida natural como nós vemos esse mundo viver. O convite da cruz é que você viva uma vida sobrenatural em Deus. E o sobrenatural de Deus está a partir do enchimento das nossas vidas, do encher das nossas vidas com o Espírito Santo. E Jesus, ele, enquanto se preparava para deixar os seus discípulos e para se entregar na cruz, antes mesmo de ser levado aos céus, ele tem uma passagem que ele fala a seguinte coisa a respeito do Espírito Santo. Em João capítulo 14, versos 16 e 17, diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. As pessoas que não são crentes, as pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, elas não conseguem entender sobre a pessoa do Espírito Santo. Elas não conseguem discernir espiritualmente o que se fala, o que se diz, o que se vive a respeito do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Isso significa, se você é um seguidor de Cristo, se você entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo habita em você. Isso é tremendo. Porque eu estou falando do mesmo Espírito que ressuscitou Cristo ao terceiro dia. É o Espírito que habita em você. Ele é o seu conselheiro. É o seu guia. É quem te acompanha. O poder milagroso do Espírito Santo habita dentro da nossa vida. Você pode falar com Deus, você pode ouvir e você tem o poder de Deus. É engraçado que quando eu era adolescente eu achava assim, cara, seria tão maneiro eu estar andando com Jesus, vendo os seus milagres, ouvindo os seus ensinamentos de tão perto, tendo experiências com Jesus ali tão próxima. Mas uma coisa que eu entendi é que você sim tem experiências com Deus diariamente, porque o Espírito do Senhor habita em você. A partir do Espírito Santo você pode ou sim ouvir a voz de Deus. A partir do Espírito Santo você sim pode agir para a honra e glória do nosso Deus. A partir do Espírito que habita em você, você pode ver milagres acontecendo diariamente. Às vezes a gente acha que os milagres são algo tão espetacular e a gente fica tão nessa expectativa de ver algo tão espetacular. Você é um milagre de Deus. Todos os dias que você se levanta, você está vivendo um milagre de Deus na sua vida. Se hoje nós estamos aqui vivos e nos reunimos nessa tarde, dentro dessa igreja, eu quero te lembrar uma coisa. Você é um sobrevivente de uma grande pandemia, onde milhares de pessoas não conseguiram passar. Você é um milagre de Deus. O Senhor, Ele tem planos, projetos para a sua vida. Mas devemos buscar de maneira completa a pessoa do Espírito Santo, da gente ser cheio, completamente cheio do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre quais poderes você tem a partir do momento que você anda cheio do Espírito Santo. Quais são os poderes
que você tem a partir da figura, da pessoa do Espírito Santo. O primeiro é, o Espírito Santo, ele te dá o poder da salvação. ICF Rio de Janeiro. Isso é algo muito tremendo, é muito especial. O Espírito Santo, ele te dá o poder da salvação. O Espírito Santo do nosso Deus, ele atrai as pessoas até Jesus Cristo. Não sei se você já passou por isso e na sua história você teve esse momento de entrega total ao Senhor. E é incrível porque você, de uma maneira tão sobrenatural, é atraído. Foge um pouco do nosso entendimento humano. Existem tantas pessoas que negam tanta existência de Deus durante anos. Mas de uma hora para outra são completamente atraídos até a presença de Cristo e eles se arrependem, se lançam aos pés da cruz e declaram que o Senhor Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Esse é o poder do Espírito Santo, de atrair. Jesus, ele estava conversando com um fariseu chamado Nicodemos, até que Nicodemos, ele diz o seguinte: olha, Jesus, você sabe que aquilo que você tem vivido realmente aponta que você anda com Deus. Mas Jesus diz o seguinte para ele: olha, espera aí, primeiro você precisa nascer de novo antes de entender qualquer coisa a respeito desse reino. Então ele disse: então o que você está falando? Eu não estou entendendo. Como assim eu posso nascer de novo? Eu sou adulto, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Como que eu posso vivenciar isso? E Jesus, ele continua e responde ele a partir do verso 5 e 6 de João capítulo 3, dizendo o seguinte: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Em outras palavras, a sua mãe te deu um nascimento físico, mas o seu Pai Celestial, ele te dá o nascimento espiritual. ICF Rio de Janeiro. Esse é o poder do Espírito Santo, que move o nosso coração e a nossa mente. E nós somos completamente atraídos para viver um novo nascimento em Cristo. Você hoje pode viver de uma maneira completamente diferente se você nascer de novo em Cristo. Quando você convida Cristo para Ele sentar no centro da sua vida, no trono de destaque da sua vida, para que Ele seja o seu Salvador e o seu Senhor, você não mais é dominado pelo pecado, mas então você recebe o Espírito Santo. E esse Espírito habita em você, te enche, te transforma, te liberta. E antes, aquilo que mais enchia o seu coração, aquilo que você tinha mais vontade de fazer, você olha e fica diante de todas essas coisas, você sente nojo. Você quer sair correndo. Você não deseja mais ter pacto com as coisas desse mundo, com o pecado. É o Espírito Santo que habita em você. Te dá uma nova perspectiva de vida. Te dá uma nova direção. E põe sobre você a vontade e o desejo de buscar Cristo cada vez mais. Eu quero compartilhar com você a história de uma pessoa. O nome dele é Woody. Eu trouxe uma foto do Woody aqui. Woody, ele é um senhor de idade. E eu e Natália, a gente pôde conhecê-lo pessoalmente. A gente estava com ele, almoçamos junto com ele. E por conta da dificuldade da língua, a gente não conseguiu conversar tanto.
Mas todas as pessoas que estavam ao nosso redor e que podiam falar inglês, falavam o quanto esse homem ama o Senhor Jesus Cristo. Mas você não tem ideia da história, do que esse homem ele passou. No Camboja teve um período do Khmer Vermelho, e cerca de 25% da população foi dizimada por conta do Khmer Vermelho. A maior parte da população instruída, os mais cultos, eles foram dizimados. E esse homem estava encarregado de matar cristãos no Khmer Vermelho. Esse homem participou do Khmer Vermelho e ele dizimou grande parte da população cristã daquele país. Anos depois, casado, ele e sua mulher tiveram uma experiência tão viva com o nosso Deus. E por isso eu gostaria que você acompanhasse o próximo vídeo, que conta um pouco do que Udi passou junto com a sua esposa. Como a esposa dele, a Somali. O que a Somali passou junto com Udi nos últimos anos. Pode botar. Imagine your Bible being thrown into a fire over and over again. That was the reality for Somali. For years, her husband persecuted her because of her faith, burning every Bible she brought home. But for over 10 years, she continued to pray that he would find Jesus. Our outreach team spends most days out in the village, hosting outreach groups to reach those who have not yet heard the gospel. Interested in learning more. Somali joined one of these groups, and then one day, her group was meeting near their home, and they began to pray for her husband, Wuti. They prayed specifically for his ears to be open to hearing the truth of God's word. At that time, Wuti physically felt something leave his ears, and he heard them praying. After this experience, he was open to hearing the gospel. He understood the message and began repenting continuously. In 1 week, his life took a 180 turn, and he truly became a new person. You cannot underestimate how significant the impact is for eternity because of these groups. Now, Wuti and Somali join church weekly, and they pray together every day. We thank you for your support. We continue to see many stories of life change as a result. Essa é a história do Udi, um homem que matou muitas pessoas no Khmer Vermelho. Anos depois, casado, sua esposa se converte. Durante 10 anos, ela ora e luta contra esse coração amargo, endurecido. Você já imaginou você ter um marido onde ele pegava todas as suas Bíblias durante 10 anos, ele tacava fogo nas suas Bíblias? Essa era a história do Udi. Mas o Espírito Santo, ele tem poder para transformar, atrair, para que você possa se lançar, se arrepender dos seus pecados e ter uma vida nova em Cristo. ICF Rio de Janeiro, eu não sei como que você entrou aqui, mas a única notícia que hoje pode mudar a sua vida, transformar o seu coração e te dar uma nova esperança, é a notícia da salvação em Cristo Jesus, a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário. E essa notícia, ela está disponível para você. ICF Rio de Janeiro, o Espírito Santo, ele dá poder para que você possa viver salvação. O Espírito Santo, ele também te dá poder para que você possa
andar sobre a vontade de Deus. Às vezes nas nossas vidas a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como conduzir e como resolver. Mas quando nós estamos andando com o Espírito Santo, nós estamos cheios do Espírito Santo, essa é a voz de Deus que nos guia, nos direciona e nos dá um novo rumo, um novo vento, um novo avivamento nos nossos corações. Se por um acaso hoje você não sabe o que fazer, você está na dúvida de como andar e como resolver alguma coisa na sua vida, busque ouvir a voz de Deus. O Espírito de Deus habita em você, então você pode viver o sobrenatural dele. O Espírito Santo, ele é o nosso mestre, ele também é o nosso conselheiro, ele nos guia para andar sobre a vontade do nosso Deus. Então, se você conhece a Deus, se você está cheio do Espírito Santo, ele irá te guiar, ele te dará passos e ele te dará uma nova direção, com toda certeza, a melhor direção que você pode ter na sua vida. Terceiro, o Espírito Santo, ele também vai te dar poder para compartilhar Cristo, a mensagem do Evangelho, de uma forma tão ousada. Ele te dará poder e sabedoria para usar palavras certas para você compartilhar o Evangelho de Cristo com muita ousadia. Às vezes, não sei se você se sente incapaz, te faltam palavras, você não sabe nem começar. Eu quero convidar você a começar a ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo, ele vai soprar no seu coração. Você então pode usar palavras, às vezes vão vir pensamentos, respostas para alguma pessoa que você nem consegue imaginar que aquilo saiu de dentro de você, é algo que você fala e fala assim, caramba, como que eu posso falar algo desse tipo? É o Espírito Santo que te dá poder para compartilhar a palavra, o Evangelho de Cristo de uma forma ousada. Não fica acanhado. Essa é a melhor notícia que você pode entregar para uma pessoa. Essa semana eu estava andando com o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sempre vai comigo fazer compras de mercado. E eu tinha chegado de viagem e não tinha nada. Minha esposa, ela detesta o Mundial. Começa aquele microfone falando lá, ela fala, Bruno, vamos embora. Então eu chamo meu parceiro de mercado, Bruno Fernandes. Foi tão incrível porque a gente encontrou uma senhora que eu não a vejo tem tanto tempo. Ela me abraçou com tanto carinho, ela falou, Bruno, eu tenho acompanhado todos os domingos a ICF online. Eu tenho visto todos os domingos junto com o marido dela está em cima de uma cama. A gente estava conversando. E de uma hora para outra, o Bruno Fernandes olhou para ela e falou assim, posso orar pela senhora? E a gente, no meio do Mundial, já botou a mão aqui, começou o momento de oração. Pregue o Evangelho de forma ousada. O Senhor, ele pode te usar. O Senhor, ele pode te impulsionar. E é incrível que Woody, quando eu o conheci em uma dessas idas aos vilarejos em torno da ICF. Vilarejos são quase que algumas comunidades, tem comunidade, vilarejos de 600 pessoas até 3.000 pessoas. E quando a gente estava lá na ICF, a gente ia para o evangelismo junto com esse grupo. Foi quando o Woody ele entrou nesse grupo. Então era eu, Natália, Woody e uma outra moça, a Bethany, que ajudava a gente na tradução. Aquele homem que odiava cristão, aquele homem que estava tão afastado de Deus, ele era a ferramenta do Senhor para alcançar um grupo de pessoas naquela tarde, naquela vila. E foi incrível ver o amor dele pelo Senhor e pelas pessoas.
Ele pegou seu livro, antes disso ele resolveu bater uma foto. Eu estava doido para bater uma foto, mas eu não estava achando o momento oportuno para bater uma foto. Bota aí uma foto. Então, o Woody que bateu essa foto, a cadeirinha vermelha que estava do meu lado, era ele sentado junto com o caderninho dele ali, que era o devocional. A gente chegou, a gente começou a entrar pelo vilarejo e convidar as pessoas, e esse grupo já estava esperando a nossa chegada. A gente pegou uns bancos, umas cadeiras quebradas que estavam ali jogadas, e a gente sentou e começou a falar do amor de Cristo. E foi incrível que nesse dia, uma moça de camisa amarela que está ali em cima, ela compartilhou algo chorando, ela falando assim, olha, o meu highlight da semana foi porque eu tenho orado pelo meu marido há muito tempo para que ele conhecesse Cristo. E de uma maneira sobrenatural, ele começou a conhecer Cristo, porque ele é catador de lixo. E ele encontrou uma Bíblia no lixo. E num período dele, da tarde, de almoço, ele começou a ler essa Bíblia. E essa semana ele veio me procurar. E ele falou que ele está amando conhecer mais sobre esse Deus que ela tanto falava. Isso é Rio de Janeiro. É o poder do Espírito Santo que atrai o perdido. É o poder do Espírito Santo que move os nossos corações para que você possa pregar, para que você possa ouvir a vontade de Deus, para que você tenha um novo caminho na sua vida. A gente sentado ali, o Woody, depois de tirar essa foto, ele senta e ele deu a lição. E ele estava falando com as pessoas, comentando a respeito do que Deus tinha feito na vida dele. E foi tão especial porque eu não entendia nada. Mas eu tinha certeza que o Espírito Santo estava naquele lugar e que os ouvidos estavam sendo abertos para ouvir a mensagem do Evangelho. Isso é Rio de Janeiro. Tem uma menina, essa aqui de calça jeans, tem a moça de a blusa amarela e em cima dela aqui na diagonal de calça jeans assim, né? No final daquele momento, daquela tarde que a gente esteve conversando, era a primeira vez que ela tinha ido a um grupo de evangelismo, nesse pequeno grupo, naquele vilarejo. Até que Bethany chega para ela e pergunta, poxa, fiquei tão feliz que você veio hoje, você é nova aqui? Ela falou, eu sou nova, eu e minha família acabou de se mudar daqui, que a gente morava na floresta. E agora a gente está vindo aqui mais para a cidade. Ela, então eu quero convidar você para você ir lá na igreja. Você já ouviu falar sobre Jesus Cristo? E aquela menina responde, não, é a primeira vez que eu ouço falar sobre Jesus Cristo. Naquele momento, eu comecei a chorar. É incrível que a gente aqui em Niterói, a gente tem tanta mordomia. A gente tem tanto recurso. A gente tem tanto talento, a gente tem tanto dom, mas a gente não tem feito a entrega do Evangelho da maneira tão importante, tão especial que a gente deve dar. Que o Senhor, Ele possa incomodar os nossos corações, para que o poder do Espírito Santo possa tocar os nossos corações, para que a gente possa pregar o Evangelho de uma maneira muito ousada. Aquela menina, ela ouviu sobre Jesus Cristo pela primeira vez, da boca de um homem que perseguiu muitos cristãos, da boca de um homem que por 10 anos queimava todas as Bíblias da sua própria esposa. Mas é o poder do Espírito Santo que liberta, que cura, que transforma. Viva o poder do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, ele também te dá um poder para que você possa viver uma vida em santidade. E a gente, como igreja, a gente é mestre de viver uma vida completamente religiosa. Você é super generoso em doar para uma campanha REACH dessa igreja. Mas na segunda-feira,
Você é completamente pão duro com sua esposa e também com seus filhos. Você aqui todo domingo, às vezes, levanta as suas mãos num louvor, mas chega dentro da sua casa, você levanta a sua mão para agredir a sua esposa. Às vezes você tem vivido uma vida de uma grande aparência aqui dentro desse lugar. Não está deixando espaço para o Espírito Santo na sua vida, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, para que então você possa ter o poder de viver uma vida, o poder de viver uma vida em santidade. Ser cheio do Espírito Santo é ser santo aqui nesse lugar. Ser cheio do Espírito Santo é usar palavras recheadas de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado com os seus amigos, com a sua família dentro da sua casa. Viver o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é você olhar para os olhos dos seus filhos e dar palavras de bênção, de amor, de cuidado e de carinho. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida normal. Às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é dar pulos, piruetas, sair rodando que nem um helicóptero. Mas ser cheio do Espírito Santo é você viver uma vida dia após dia, buscando a santidade. Ser cheio do Espírito Santo, ICF Rio de Janeiro, é ser cheio do Espírito Santo aqui dentro desse lugar e também dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho. O Espírito Santo, ele nos dá poder para que a gente possa viver em santidade. Ele molda o nosso coração para que você possa viver em amor, em alegria, em paz, em paciência, em amabilidade, em bondade, em domínio próprio, em fidelidade e também em mansidão. É o poder do Espírito Santo. Viva cheio do Espírito Santo. Viva uma vida em santidade. Esses dias eu estava conversando com o Paiva e com o Bruno, e às vezes no nosso histórico de igreja, histórico cristão, do gospel, a gente achava que ser cheio do Espírito Santo, e eu achava quando era adolescente isso, era quando a banda toda tocava para a parede, porque não tinha que colocar ninguém aqui em evidência, porque a única evidência é o nosso Deus. Sim, a evidência é o nosso Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida normal. Normal. Uma vida normal aqui dentro dessa igreja. Uma vida normal dentro do seu trabalho. Uma vida normal dentro da sua casa. E o normal do nosso Deus é que você seja completamente transformado, moldado e liberto. Você é uma nova criatura em Cristo. E o Senhor, Ele te chama para que você possa viver uma vida em santidade. O Espírito Santo, Ele também nos chama para que eu e você, nós possamos fazer uma grande diferença nesse mundo, a partir de dons espirituais derramados pelo nosso Deus, para a glória dEle. O Espírito Santo, quando Ele nos enche, Ele distribui sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, dons espirituais, dons que vêm do nosso Deus, vêm diretamente de Deus. É impossível serem construídos, é impossível serem moldados, porque é algo, é um presente, é um dom dado pelo Espírito Santo a todos nós. São dons espirituais que nos capacitam para fazer a diferença nesse mundo. Lá em Coríntios e também em Romanos, nós temos vários dons.
E eu quero lembrar alguns desses dons para você, que a gente possa se encher do Espírito Santo, para que dentro dessa igreja nós possamos viver dom de sabedoria. Você simplesmente tem uma sabedoria sobrenatural. É o dom do discernimento, que você consegue discernir coisas, pessoas, até lugares onde as outras pessoas não conseguem enxergar, mas Deus tem te dado um discernimento. Isso é um dom do Espírito Santo. Que a gente, como igreja, a gente possa viver o dom da profecia. É falar sobre coisas, mesmo antes que elas aconteçam. Dom de doação. Outros dons, como o dom de serviço, o dom do encorajamento, o dom de falar em línguas, o dom também de interpretar outras línguas, o dom do evangelismo. Você pode sim levar uma pessoa a Cristo. O dom espiritual da misericórdia. Você sofre quando alguém está sofrendo. O dom do ensino e o dom espiritual de fazer um bolo de chocolate para o seu pastor, porque hoje é o dia do pastor. Bolo de chocolate eu não gosto não, eu gosto de cenoura com chocolate. Dons derramados sobre a igreja do Senhor. Não para a glória de uma denominação, não para a glória do pastor dessa igreja, não para a glória da ICF Rio de Janeiro, mas para a glória do Senhor. Vocês lembram do Udi? Dizimou muitos cristãos. Queimou as Bíblias da sua esposa. Teve um encontro verdadeiro com Cristo. Hoje ele é usado para a pregação do Evangelho. Mas uma última coisa aconteceu com ele, você não sabe, eu fiquei espantado. Quando eu o conheci, ele tinha acabado de sair do hospital. Faziam 2 semanas que ele estava fora do hospital. E ele passou um bom tempo dentro do hospital e toda a sua família já estava, inclusive, se preparando para o seu funeral. E o funeral no Camboja dura 1 semana. É 1 semana de festa, comida regada, tudo mais na rua. Festa até a rua para o funeral. Sua família estava se preparando para o funeral. 2 semanas antes de eu conhecê-lo. 2 semanas antes dele estar pregando a palavra do Senhor dentro daquele vilarejo. Ele estava em cima de uma cama, dentro de um hospital. E todos estavam dizendo que ele estava fadado à morte. Mas no meio daquela confusão toda, uma igreja se levanta para orar e buscar o nosso Deus. Uma igreja se levanta para se encher cada vez mais do Espírito Santo, buscando e pedindo ao Deus para que ele pudesse ser curado. E o nosso Deus, ele age de uma forma sobrenatural. Você não vive mais o natural que esse mundo ele diz que você deve viver. Quando nós somos encontrados em Cristo, nós vivemos o sobrenatural. Pois o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo ao 3º dia, habita em você. E foi esse Espírito que trouxe esse homem, literalmente, à vida. O homem que matou tantas as pessoas, teve a chance de viver a vida em Cristo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. O dom de cura. Nosso Deus, ele é vivo. E ele continua agindo em nosso meio. E o seu Espírito está no nosso meio. E nós podemos viver cura, milagres, dons sendo entregues à nossa igreja. Quero convidar você a ficar de pé comigo. Eu confesso que eu não me sinto a pessoa mais